É o texto da nossa reflexão. Os irmãos que estão nos acompanhando sabem que nós tivemos uma pequena pausa, mas estamos dando continuidade hoje à série de estudos Igreja Primitiva, um modelo para todas as gerações. E nós estamos falando sobre os erros que a igreja cometeu neste último século. Capítulo 2, versículo de número 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Deus abençoe. Os irmãos podem retornar aos vossos assentos. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer uma rápida panorâmica para relembrar os irmãos daquilo que estamos tratando. Então a nossa preocupação, meus irmãos, é resgatar valores e princípios que foram construídos pelos aqueles irmãos, homens e mulheres que vieram antes de nós, discípulos, profetas, sacerdotes, apóstolos, e deixaram um legado espiritual para a história da igreja. E os irmãos sabem que negar a história é negar a nossa própria origem, porque nós não podemos ministrar para a igreja como se a igreja estivesse começando agora. A igreja já tem uma história. Nós somos sucessores de outros irmãos que deram início à história do Evangelho. No Brasil, nós somos centenários. Nós temos os missionários Daniel Berg, Naving e outros que deram início a uma jornada pentecostal no Brasil. E nós somos sucessores dessa geração tão vitoriosa. E o Espírito de Deus, que é o coordenador da obra, que é o dirigente desse trabalho, o pastor desta igreja, o Espírito Santo está preocupado. O que é que nós estamos fazendo agora, quando nós estamos construindo a história? Porque, meus irmãos, todos vocês que estão aqui, todos nós estamos fazendo história. Nós estamos relembrando a história de alguém que trabalhou, e estamos também fazendo a nossa história, também fazendo a nossa parte. Há uma responsabilidade espiritual muito grande em nós. Nós precisamos manter os marcos da igreja primitiva. Nós precisamos defender a fé que nos foi dada, a fé que nos foi ensinada, e ao mesmo tempo nós temos que continuar também realizando a obra do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? E nós então começamos a conversar nas semanas próximas passadas que uma forma de nós acharmos o caminho para melhorar os nossos dias é fazer uma autocrítica. A autocrítica é o processo de análise, quando nós, individualmente ou coletivamente, começamos a analisar nossos próprios atos, considerando principalmente os erros que eventualmente tenhamos cometido, e também as perspectivas de correções para o aprimoramento. Então tudo que nós precisamos fazer é
uma autocrítica. Nós temos que avaliar a nossa caminhada, glória a Deus, e pedir ajuda para o Espírito Santo, para que nós possamos continuar servindo e agradando a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, nessa autocrítica nós começamos a entender o primeiro erro que a nossa igreja, que nós cometemos neste primeiro século. E o primeiro erro foi a desvalorização, a perda da nossa identidade como igreja do Senhor Jesus. Foi o grande erro que nós cometemos, que nós estamos cometendo e que nós precisamos consertar. Nós não podemos perder a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus. Nós não somos a associação dos crentes, nós não estamos aqui no clube dos evangélicos, nós não somos os gospel dessa época, não, nós somos a igreja do Deus vivo, aleluia. E eu fico preocupado com a carta de Pedro, quando Pedro diz que não foi com coisas qualquer que nós fomos comprados, mas pelo alto preço. Irmãos, quem não cuida da identidade da igreja está desvalorizando o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi para construir uma igreja verdadeira, uma igreja que tivesse as marcas da cruz, uma igreja que tivesse o sangue de Jesus como bandeira, uma igreja verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a igreja ela tem um adversário. O adversário de Deus é também o adversário da igreja, e ele luta para distorcer a nossa história, para atrapalhar a nossa caminhada e para destruir a nossa identidade. E nós começamos a conversar aqui que existem algumas características que provam que nós estamos perdendo a nossa identidade. Primeira delas, nós deixamos de ter Jesus como nosso maior referencial. Esta é a geração que aplaude a homens, esta é a geração que gosta de celebridades, esta é a geração que despreza profetas e aplaudem todas aquelas que se chamam estrelas, que querem brilhar na casa de Deus. O segundo erro que nós cometemos foi a substituição do culto por show artístico. Cultos de adoração, momentos de celebração passaram a ser momento de apresentações, de shows, de bagunça, de muita movimentação da carne e pouco poder de Deus no nosso meio. Terceira característica que me comprova que estamos perdendo a nossa identidade é o uso de vestimentas e roupas sem aparência cristã. Observem como as nossas vestimentas estão mudando. As roupas das irmãs estão perdendo as mangas, estão perdendo o tamanho, estão rasgando as roupas, cada vez mais transparente, cada vez menor, cada vez mais sensual. As igrejas viraram desfile de modas, as igrejas, os congressos viraram desfile de top model, onde cada um quer apresentar sensualidade, cada um quer apresentar mais vaidade, e as nossas vestimentas e as nossas roupas estão perdendo a aparência cristã. Mas Jesus está aqui para nos dar vitória, e nós vamos resgatar a nossa identidade. Você pode dizer amém comigo, meus irmãos? A quinta característica que me prova que a igreja está perdendo a sua identidade é a ausência da marca da santidade. Nós não queremos pregar, não queremos ouvir e não queremos mais ser corrigidos por ninguém. A igreja da nossa época quer viver a liberdade, muitos querem andar na carne, mas Jesus quer resgatar essa identidade, a marca da santidade, separados para viver para Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Em sexto, nós falamos que a sexta característica que me prova que a igreja está perdendo a sua identidade é que nós passamos a considerar dons e talentos no lugar de caráter e de vida com Deus. Essa é uma característica que prova que a igreja está no caminho errado, que a igreja está fracassando. Nós aplaudimos quem tem talentos, nós aplaudimos quem tem dons, mas não valorizamos quem tem caráter. E as pessoas vêm, pregam, cantam, fazem show, e a gente aplaude, chama de homem de Deus, dá dinheiro, faz tudo. Mas quando vai ver a vida deles, estão na prostituição, muitos envolvidos em bebidas, muito traindo as esposas, muita em vida de completamente distante da palavra de Deus. E nós precisamos acabar com isso, porque para Deus o que vale não é o que eu faço, mas é o que eu sou diante de Deus. Aleluia! Você pode dizer amém comigo, meus irmãos? Eu fiz uma panorâmica rápida, porque esses 6 tópicos já fizeram parte das semanas passadas. Hoje, dando sequência, eu quero falar sobre a 7ª característica que comprova que a igreja está perdendo a sua identidade. Queridos, a 7ª característica é a desvalorização e o desrespeito às autoridades constituídas por Deus. Observe uma coisa: eu estive orando, falando com Deus, fiquei muitos dias preso nisso, que vou trazer aos irmãos, porque na verdade primeiro o Espírito Santo ministrou a mim, para que eu pudesse depois ministrar à igreja. A nossa geração, meus irmãos, é conhecida como a geração da pós-modernidade, e a pós-modernidade ela surgiu exatamente com a desconstrução de princípios. A pós-modernidade é traçada como a época das incertezas, fragmentações, materialismo, substituição da ética pela estética. Narcisismo é outra característica da pós-modernidade. O que é o narcisismo? É a paixão por si mesmo, é o amor do indivíduo por si próprio e pela sua própria imagem. Os homens estão trabalhando por si e pela sua imagem, pela valorização do holofote que está em torno deles. Isso é narcisismo. Esta geração, meus irmãos, pós-moderna, não quer obedecer leis e nem quer se submeter às autoridades constituídas. E lamentavelmente, essa praga, essa doença do inferno que atinge a geração pós-moderna também está entrando dentro das igrejas. Lamentavelmente, o desrespeito e a insubmissão às autoridades estão descaracterizando a identidade da igreja. Quero lembrar aos irmãos que a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, ela foi constituída por autoridades, discípulos, apóstolos, mestres, profetas, pastores e outros. O Senhor constituiu homens e mulheres para estar à frente do seu rebanho, à frente da sua obra, para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia! E eu nesta noite venho com muita autoridade de Deus, e eu tenho convicção de que essa série de estudos em nenhum momento ela será para aplausos, em momento nenhum será para afagar egos de ninguém. Eu sei que essas mensagens, inclusive a de hoje, são de confrontos, são de trazer à realidade coisas que ninguém quer falar mais, mas também eu tenho uma certeza: Deus está comigo neste negócio, o Espírito de Deus está sobre mim, e quem for de Deus aqui hoje vai ouvir a palavra e vai glorificar o nome do Senhor neste lugar. Queridos, eu estive fazendo uma pesquisa agora nesses dias e cheguei a uma triste conclusão: nunca na história da igreja
se houve tanta rebelião como está acontecendo nos nossos dias. Antes de entrar nos detalhes da insubordinação e da rebelião dos homens, eu quero falar sobre os 3 governos que a Bíblia nos apresenta. Eu não posso apresentar características de autoridades senão aquelas que a Bíblia me indica, senão aquelas que a Bíblia diz. Hoje, por exemplo, eu não vou me aplicar a autoridades políticas, que são autoridades. Eu não vou me aplicar às autoridades jurídicas, que são autoridades. Eu não vou me aplicar aos patrões, donos de empresas, porque são autoridades. Mas eu não vou entrar nesses, porque hoje eu quero tratar somente das autoridades espirituais. Governos que Deus estabeleceu para o bem da sua obra, para a ordem da sua casa e para a expansão do reino de Deus na terra. Escute bem, biblicamente falando, existem várias autoridades, mas governos só tem 3. Só existe um princípio de governo. Ele é bíblico, é inegociável. São 3 os governos estabelecidos por Deus, e todos nós precisamos estar debaixo dessas autoridades e deste governo. Primeiro governo, primeira autoridade, a autoridade biblicamente reconhecida. Porque, irmão, se a autoridade não for reconhecida pela Bíblia, ela é apócrifa, ela não tem valor, ela não tem autoridade. Mas a autoridade biblicamente reconhecida, a primeira, o próprio Deus é o primeiro governo e a maior autoridade. Deus é a autoridade suprema, fonte de todo poder, soberano em glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e também único digno da adoração da igreja. Sobre o governo de Deus todos nós devemos estar. Sobre a autoridade divina todos nós devemos caminhar. É Ele que manda, é Ele que faz. O querer e o efetuar está nas mãos de Deus. Nós projetamos, mas a última palavra quem dá é Deus. É Ele que fecha, é Ele que abre, é Ele que fere, é Ele que sara, é Ele que lança na sepultura, é Ele que faz subir dela, é Ele que sustenta o poder do seu ungido, é Ele a força do seu povo, é Ele que põe o diabo para correr, é Ele a autoridade do céu do nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A primeira autoridade biblicamente reconhecida é a autoridade de Deus. Aleluia. Só para me ajudar e para que ninguém se esqueça, diga para alguém mais próximo, diga: quem manda é Deus. Diga. Fala. Aleluia. Quem manda é Deus. Oh, aleluia. Fale para alguém aí, quem manda é Deus. Homem pensa que manda, mas quem manda é Deus. Aleluia. Estou falando do governo da igreja, e no governo da igreja quem manda é Deus. Segunda autoridade biblicamente reconhecida: os pais, papai e mamãe, é a autoridade biblicamente reconhecida. A Bíblia diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Carta aos Efésios, capítulo 6, eu li do versículo 1 ao versículo de número 3. Queridos, eu quero esta noite trazer a consciência da igreja que Deus estabeleceu pais como autoridades. Pai e mãe é autoridade. Inclusive os irmãos sabem que os filhos hoje não querem mais respeitar isso. Filho hoje não quer dizer mais bênção para os pais. Filho não quer chamar pai de senhor e nem mãe de senhora. É você, é cara, é bicho.
bicho e outros nomes. Filhos hoje estão entrando em grandes dificuldades, porque não entendem o princípio da autoridade. Irmão, pai e mãe têm bênção de Deus. Palavra de pai e mãe tem peso na vida de filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa semana eu vi uma jovem que entrou no litígio com os pais, esculhambou a mãe. Eu estava falando com a Rosa dentro do carro. Falei, se essa menina soubesse o mal que ela está traindo para a sua vida. Inclusive ela já se tornou, essa menina se tornou alvo das nossas orações. Estou clamando a Deus misericórdia por ela. Porque, irmãos, o que pai e mãe fala vira ordem. Pai e mãe tem bênção de Deus. E quem desonra pai e mãe vai pagar o preço. Eu estou aqui na condição de profeta de Deus. E a minha vida diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, porque tem mandamento. É mandamento com promessa, para que te vá bem, quem quiser ir bem, e também ter dias prolongados sobre a face da terra. Aleluia. Só saia de casa com a autoridade dos pais. Irmão, não tem essa conversa. Se você quiser torcer o bico, o problema é seu. Enquanto você estiver debaixo do telhado dos pais, você tenha 100 anos de idade, quem manda é os pais. Não tem essa conversa de filho está aprontando, mandando e desfazendo dentro de casa, não. Chega a hora que quer, bate porta, liga a hora que quer, liga a televisão a hora que quer, faz o que quer. Não tem esse negócio. Eu não sei na casa dos irmãos, porque cada um aqui tem um estilo de vida, e eu vou me restringir a respeitar o estilo de vida dos irmãos. Mas eu em casa, quando eu vou dormir, eu desligo tudo. Eu desligo televisão, desligo internet, os meninos vão deitar. E se eles não quiserem dormir, eles vão escrever no quarto, vão estudar, mas não fica ninguém na sala acordado vendo porcaria quando eu estiver deitado. E quem não quiser tratar comigo, não compra o meu pirão. Como é que é a história do Molertinho aí? Comeu o meu feijão no meu pirão e tem que acompanhar meu cinturão. Essa turma de jovem hoje não quer obedecer mais não. É pai e mãe, meia-noite, 1h da manhã, atrás de filho dá notícia, fica na rua, e um lugar de jovem, vai para tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar, e os pais arrancando cabelo, sem saber onde é que estão. Você está semeando uma semente ruim. Mas pai e mãe é autoridade espiritual. Quem pode dizer amém? Oh, aleluia. Antes de você sair para trabalhar, pede bênção do seu pai. Antes de você ir para a escola, pede bênção para a sua mãe. Irmão, se os filhos entendessem a mensagem que eu estou falando, antes do filho sair de casa, dizer: mãe, coloca a mão na minha cabeça. Pai, libera uma palavra para mim de Deus, eu preciso. Aleluia, fala uma palavra de Deus para o meu namoro.
filhos fazem hoje? Se minha mãe quiser, bem, se não quiser, belém. Eu vou namorar com ele, com ela e acabou. Se você soubesse o que você está fazendo, diga: Pai, abençoe a minha vida. Mãe, abençoe, eu preciso dessa bênção. Aleluia. E Deus lá do céu vai estender as mãos, porque é governo de Deus. Eu estou falando de princípios bíblicos inegociáveis. Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Semana que vem agora vai ser a data comemorativa do Dia dos Pais. Aí o povo dá presente e não sei o quê, e o melhor pai do mundo, e põe no Facebook e não sei o quê. Depois passa o ano inteiro fazendo raiva do pai. Cantada. O dia dos pais é todo dia. O dia da mãe é todo dia, obedecendo, ajudando, amando, e Deus estendendo a mão e dando vitória. Quem pode dizer amém comigo? Terceiro governo, terceira autoridade biblicamente reconhecida: pastores, líderes espirituais que Deus levantou na sua obra. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta por elas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Queridos irmãos, esses são os três principais governos biblicamente reconhecidos. Existem outras autoridades, outras linhagens de liderança e autoridade reconhecidas pela Bíblia, mas as três principais, primordiais, é Deus, pais e pastores. Observem as verdades que nós vamos extrair agora da autoridade espiritual, desses três governos que Deus estabeleceu. E aonde é que nós estamos falhando? Aonde é que nós estamos insurgindo contra as autoridades estabelecidas por Deus? Porque às vezes a gente não insurge com bandeiras, com manifestações públicas, mas nós nos insurgimos com dureza de coração, com resistência à doutrina da palavra, com resistência ao que Deus está fazendo no presente momento da igreja. O desejo de Deus, meus irmãos, é que nenhuma maldição de rebeldia repouse sobre a nossa vida, mas o desejo de Deus é que todas as bênçãos da autoridade espiritual seja ministrada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Você pode dizer amém comigo, meus irmãos? Aleluia. Então eu vou logo rasgar o verbo e dizer o que eu preciso dizer. A crise da nossa época é a crise da rebeldia. A crise do nosso tempo é a crise da rebeldia. Ninguém quer se submeter a ninguém mais. Ninguém quer obedecer. Às vezes diante do povo, no microfone ou diante da igreja, a pessoa se mostra até obediente, até submissozinho, parece até ovelha, mas nas decisões, nas reuniões das casas, nas reuniões de confraternização, ele mostra o espírito rebelde, contradizente, murmurador, acusador. Então nós precisamos clamar a Deus, porque estou falando para uma igreja que Deus deseja que a nossa igreja seja uma igreja sadia, uma igreja sarada, aonde Deus tem a liberdade de operar no meio dela, aonde o Espírito Santo fala, age e trabalha. Aleluia! Para isso nós temos que repreender a insurgência, a insubordinação, a rebeldia que quer entrar nos nossos dias, no seio da igreja, na liderança da igreja, na frente do trabalho. Aleluia. Observe a liderança. Você coloca uma pessoa a trabalhar na frente da obra,
ele está mansinho lá, alegrezinho, chamando até o pastor de bonito. Poucos dias depois o trabalho começa a crescer, começa a prosperar na região dele lá, ele já começa a ficar independente. Já não quer aparecer mais, já não quer trazer mais relatório, já começa a fazer o que ele quer. Não, quem manda aqui é eu. Pastor manda para lá, aqui não, aqui quem decide é eu. Você vai ver, camarada, o que Deus vai fazer contigo aqui. Deus. Aleluia. Isso é espírito de insurgência, é espírito de rebeldia. Esposas já não querem mais ser submissas aos esposos. Os irmãos podem notar o que eu estou falando. As mulheres hoje não querem obedecer aos esposos mais. São poucas mulheres que querem estar submissas à autoridade do esposo. Tem esposo que o ministério dele não prospera, não vai para frente, porque a mulher dele não ajuda, ela é insubmissa. Filhos insubmissos é espírito de rebeldia. Mas hoje à tarde o Senhor falou comigo: a minha palavra da tua boca será como fogo. Fala a minha palavra, que eu vou repreender o mal. Fala baixando a mão, e esse mal vai sair, meus irmãos. Esse veneno do inferno vai sair da minha casa, da minha igreja, da minha família, do meu ministério, da minha vida, porque a palavra também é para mim, eu também preciso. Deus quer uma igreja humilde, Deus quer um reino submisso, Deus quer gente obediente, Deus quer gente simples, para que Ele possa usar a sua obra. Bendito seja. Vamos extrair as verdades que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Primeira grande verdade: entenda a origem de toda autoridade. Quando você se lembrar do governo de Deus, do governo dos pais, do governo pastoral, lembre-se a origem da autoridade. Por que eu tenho que me submeter a esses três governos? Primeiro, porque toda autoridade procede de Deus. Está escrito na Bíblia, Romanos capítulo 13, diz que Deus é a fonte de todo o poder e autoridade. Por isso, quem exerce alguma autoridade, o faz pela autoridade de Deus. Então, na verdade, esses três governos que eu apresentei para vocês, eles nada mais são do que representantes da autoridade de Deus. Quem se insurge contra elas, está se insurgindo contra quem? Contra o próprio Deus. Então entenda inicialmente a origem da autoridade. Aí você me pergunta: pastor, qual é o critério que eu devo observar para avaliar uma autoridade? Para saber se eu tenho ou não que me submeter a ela? Irmãos, é muito simples. Isso aqui não precisa de um seminário e nem de um questionário de 50 perguntas, não. É muito simples você avaliar uma autoridade para ver se você pode ou não submeter a ela. É saber se essa autoridade está dentro dos princípios de Deus que o instituiu, se ele está dentro dos princípios da palavra de Deus, se ele anda segundo os princípios da palavra de Deus, porque se não anda, já perdeu o sentido de ser. E quem é a autoridade que vai corrigir o outro, se nem a sua própria vida ele corrige? Então é muito fácil. Autoridade. Aleluia. Como que eu vou saber, pastor, se é mulher de Deus, se ele é homem de Deus? Vê se ele anda nos princípios da palavra de Deus. Aleluia. Eu sou esposa e tenho que obedecer meu esposo, mas ele anda nos princípios da palavra de Deus? Ele é um homem de verdade mesmo? Aleluia. Eu sou filho e eu tenho que obedecer meus pais. É meu pai, como é que ele é? Ele é homem de Deus mesmo, mesmo não sendo crente, mas ele tem princípios. Como é que é a vida? Da mesma forma, o governo eclesiástico. Nada pode se tornar uma autoridade se não estiver debaixo da autoridade de Deus e se não andar nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então a origem da autoridade está no próprio Deus, pois Deus é a fonte do poder. Deus é a própria autoridade. Segunda verdade que nós aprendemos: é necessário mostrar
que hoje, pastores, obreiros, missionários, líderes que me ouvem, por gentileza, aguçem seus ouvidos. É necessário mostrar que hoje, para exercer a liderança da igreja, o obreiro precisa ser forte e corajoso para não ser vencido pelos murmuradores. Eu trago a palavra de Deus aos senhores, às senhoras missionárias, aos obreiros, aos líderes. Sejam fortes, porque se a gente não for forte, o obreiro é vencido pelos murmuradores. Está assim de gente murmuradora nas igrejas, nos púlpitos, em todo mundo é canto. Gente que, em vez de assumir o lugar dele, que Deus deu para ele cooperar na obra, ele assumiu o lugar do crítico. Em vez de assumir a posição que Deus entregou para ela, ela assume a posição da crítica, da murmúria. Eu recebo gente direto, irmãos, aí minha esposa ontem recebemos um obreiro da Ceilândia que veio conversar comigo, sentou na minha sala, começou a conversar, os olhos começaram a lacrimejar, e quando ele começou a lacrimejar os olhos, eu fui tomado pela força de Deus, e eu falei com ele: não pare por causa das críticas, não pare pelas pessoas que me desprezam, não pare por aqueles que se levantaram contra, porque Deus foi quem te deu a autoridade. E se eu fosse, meus irmãos, a olhar para a gente que murmura, que fala mal do meu ministério, que me critica, eu não estaria nesse ponto hoje e nem teria chegado até aqui. Tem que se fazer de surdo para esse tipo de gente, gente que não faz nada e só fala, gente que só critica e tenta atrapalhar. Ei, se lembre, Deus é contigo, Deus é da tua vida, vai em frente em nome de Jesus. É preciso ser forte e corajoso para não se intimidar pelos murmuradores. Aleluia. Porque chegou a época dos murmuradores levantar contra pastor, levantar contra a liderança do departamento. Chegou a época. Aleluia. Eu estava saindo um dia aqui, meus irmãos, no corredor da igreja, e eu estava com os envelopes em pardo na mão, com os documentos. Eu estava saindo, o Clécio estava atrás de mim assim, me acompanhando. E quando eu fui sair no portão, chegou um irmão nosso que congrega em uma das nossas congregações aqui, que inclusive está até sumido, nunca mais eu vi ele por aqui. E ele encostou no portão ali, e ele falou: pastor Nazinho, tudo bem? Eu falei: tudo bem, graças a Deus. O irmão está saindo? Eu falei: estou indo para Taguatinga gravar esse documento. Ele falou: aí tem dinheiro, o senhor está com esses envelopes cheios de dinheiro, escondendo dinheiro de nós, aí está cheio de dinheiro. Eu olhei para ele e falei: te repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que fosse cheio de dinheiro mesmo, mas era só papel. E depois eu peguei a relação aqui, porque eu olho tudo. Eu peguei a relação, ele tem mais de ano que no dadismo aqui no setor 7. Aleluia. Não me aperta não que eu falo o nome. Anda cantando por aí tudo. Não me aperta não que eu falo o nome. Eita Deus. Não quer contribuir, mas quer criticar. E sabe qual é o problema que essa turma encontra comigo? É porque eu não sou pago para bajular ninguém. Eu não estou aqui, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, seja ele quem for, seja eu quem for. Eu estou aqui para falar a verdade, e a verdade é essa: eu não vou me intimidar pelos murmuradores, eu não vou parar, os obreiros não vamos, pastores, não vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo aquilo que Deus tem nos entregue. E pode dizer amém comigo? Aleluia. Ah, mas se fosse eu faria diferente. Sim, mas não é você. Cala! Aleluia. Se fosse eu que fosse o pastor, eu faria assim, estressado. Cala-te! No teu tempo você faz o que Deus te mandar. Hoje eu faço o que Deus me manda. Eita glória!
Ele. Quando eu for transferido para a zona que eu não sei quando, talvez tem pessoas aqui que vão demorar a gente encontrar de novo, porque vai para região às vezes difícil. Quem sabe Deus vai me dar, estava fora do país, eu não sei o que Deus tem para mim, e talvez eu não encontre gente aqui durante muito tempo, mas com Deus eu tenho que prestar conta todo dia. Não adianta eu ficar enrolando vocês, se para Deus eu tenho que me apresentar toda hora. Primeiramente o ministério do obreiro tem que ser a Deus e depois as pessoas, porque tem muita gente agradando o povo e desagradando a Deus. Quem tiver mal sentado no banco, senta direito, porque vai apertar. Aleluia. Quem tiver mal sentado, senta direito no banco, para você não cair igual eu, tipo, porque Deus está bradando aqui esta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se você der glória a Deus, eu vou pregar. Se você não der, eu vou pregar também. Se você levantar a mão, eu vou pregar. Se você não levantar, eu vou pregar também. Aleluia! Terceira verdade bíblica. E eu quero informar os irmãos que eu não estou doutrinando a igreja para mim, porque eu não sou dono da igreja. Eu falei domingo aqui, Deus não dá igreja para pastor. Falei domingo aqui, Deus dá pastor para a igreja, mas a igreja para pastor Deus não dá. A igreja é de Deus. Eu estou doutrinando a igreja para Deus, para a glória de Deus, e não para mim. Eu não quero isso para mim, é para Deus. Terceira verdade: pastor foi constituído como autoridade espiritual e como anjo da igreja, e deve ser respeitado como ungido de Deus. Aleluia! Alguém vai dizer amém comigo, meus irmãos? A Bíblia diz que nós devemos ver dessa forma a visão de Deus para a obra. Muitos estão com a vida espiritual destroçada porque vivem desrespeitando o pastor. Eu não sei, aqui não tem, porque os irmãos aqui é um povo bom, mas eu conheço gente que na casa dele só se fala mal do pastor. Eu conheço pessoas que o discurso da comida deles é falar mal do pastor, mas o fracasso está à porta deles. O fracasso está à porta deles. A autoridade eclesiástica, de acordo com a Bíblia, ela visa o benefício da igreja, a organização e também a sua disciplina. Deus instituiu as lideranças pastorais para cuidar do seu rebanho, enquanto o rebanho peregrinar aqui na terra. Por isso, orem por seus líderes, apoiem-os de forma total, ajude-os nessa caminhada, porque é árdua, de forma carinhosa, respeitosa, ajude-os para que a obra de Deus continue, para que o nome do Senhor seja exaltado. A Bíblia diz sobre 5 coisas que a igreja tem que fazer em relação à autoridade pastoral. Primeiro, aceitá-los. Aceite o meu pastor, aceite como ele é, do jeito que ele é, aceite-o. Isso é bênção para a tua vida. Aleluia. Tem gente que ele tem condição de andar de Fusca, mas quer andar de BMW, né? Não, o pastor, pregador mesmo, é fulano da televisão lá, aquele lá. Se ele estivesse aqui nas lãs, eu estou aqui, irmão, aceite o que você tem. Pode ser um fusquinho mesmo, não tem problema não, mas aceite. Aceite. Aleluia. A Bíblia diz que você deve aceitar, apreciar, amar, reconhecer o trabalho e se submeter a ele. É a orientação bíblica. Glória a Deus. Faça isso porque é bênção de Deus para a tua vida. Glória a Deus. É bênção de Deus para a tua família. É bênção de Deus para o teu ministério. Irmãos, eu anotei algo aqui e quero compartilhar com os irmãos. Eu acredito que o maior desafio que existe hoje entre lideranças eclesiásticas e rebanho é o desafio de estar entre nós. Lembra dessa frase, Isaac? Essa frase nós começamos sobre ela. O grande desafio hoje da liderança do rebanho é
o desafio de estar entre nós. Por quê? Porque às vezes o obreiro, o líder, ele está com o rebanho, está na casa do irmão, está comendo lá uma carne, está compartilhando aniversário com o outro, está orando pelo outro, e vai criando um ciclo de amizade e de proximidade para as pessoas da igreja. E aí as pessoas começam a esquecer quem é o pastor, começam a fazer uma diferença, porque existe, meus irmãos, oportunidade de nós estar juntos, de nós brincar, de ir para um retiro, de confraternizar. Quem quiser fazer churrasco, me chama, que é de Deus. Agora existe um momento que você tem que entender quem é o pastor. Você tem que fazer essa diferença. Pastor Celso é meu irmão, meu amigo. Mas tem hora que eu falo com ele como irmão e tem hora que eu falo como pastor. E quando eu falo como pastor, tem que ouvir como pastor. Senão não tem como trabalhar com ele. Tem que aprender a separar as coisas. Nós temos que aprender a separar as coisas. Tem hora que o amigo está aqui, nós estamos abraçando, nós estamos juntos, e não há nada diferente disso, porque eu sou um como os irmãos, nós somos iguais. Mas quando se trata da autoridade espiritual, respeite o teu líder. Cuidado com palavras pejorativas. Cuidado com insinuações em grupos. Cuidado com brincadeiras indecentes. Muitas vezes pessoas usam da liberdade para tocar o ministério do outro. E Deus não está neste negócio. Diga amém comigo, meus irmãos. O pastor é também amigo do rebanho. O líder é também companheiro das ovelhas. Mas ele é, sobretudo, o anjo da igreja. É o ungido de Deus. Quem pode dizer amém comigo? Tem gente que não está entendendo por que eu estou falando isso, mas está caminhando para um jeito, porque se a gente não tiver cuidado, daqui uns dias o pastor vai apanhar na igreja. De vez em quando eu estou tratando um problema aqui que as pessoas faltam por lá em cima daquela mesa. E eu sei o que estou falando. Se nós não pisar o pé, meus irmãos, daqui um dia o pastor vai apanhar dentro da igreja. Porque a turma, qualquer coisa hoje está partindo para cima, está processando, está brigando, está chegando, está passando dentro da cara da gente. Deus vivo. Deus poderoso. E se eu não ensinar a verdade para vocês, eu não presto para estar no altar. Eu não sirvo para estar aqui em cima. Essa é a verdade bíblica. Homem e mulher de Deus tem que ser respeitado. Liderança foi levantada, não é para virar chacote na boca de crente, de reunião, de brincadeira na casa de ninguém, não. Homem e mulher de Deus foi levantado para ser valorizado, para ser respeitado. Você não tem necessidade de gostar de mim do meu jeito, mas respeite o meu ministério, respeite a unção de Deus na minha vida. Assim mesmo com os pastores que estão aqui, com as missionárias, com os líderes de departamento, respeite a pessoa que Deus levantou, seja ela quem for. Aleluia. Eu já sabia que ele ia ter muito glória a Deus. Eu já sabia. Aleluia. Mas quem gostar coma pouco, e quem não gostar coma mais, porque esta é a verdade da palavra de Deus. Celso conhece essa história. Lá na Ceilândia, pastor Gustavo, tem um irmão, pastor amigo nosso, que foi fazer uma reunião com 2 obreiros da igreja para tratar um litígio, e eles pegaram e bateram no pastor. Teve um que deu uma cadeirada no pastor, na perna do pastor, e o pastor teve para o hospital. Ele me ligou lá para o hospital. Me ligou no hospital, pastor Lazinho, aconteceu isso aqui na igreja da expansão hoje. O que eu faço com a perna? O anel deu na perna dele e sangrou. Me ligou no hospital. O que eu faço quando eu chegar na igreja amanhã? Eu falei, você acredita que eu sou homem de Deus? Acredita que Deus é na minha boca? Ele falou, eu acredito, por isso eu te liguei. Quando eu estou em aperto, eu sei que você, e é meu irmão mais velho que eu. Eu falei, você acredita que Deus é na minha boca? Que eu sou homem de Deus? Ele falou, acredito. Eu falei, amanhã vá para a igreja e não faça nada. Suba no púlpito, dirija o culto normalmente,
ministre normalmente a palavra de Deus. Não faça nada contra esses dois camaradas, porque assim diz o Senhor: eu tratarei por ti. Terça-feira a igreja lotou para ouvir o pastor Sócio, lotou, todo mundo esperando entrar em disciplina, um ano de disciplina, excluiu o camarada. A igreja lotou, gente que tinha 10 anos que não vinha da igreja apareceu. E ele dirigiu o culto, cantou os hinos, ministrou uma palavra normal da igreja, abençoou a vida de todo mundo, liberou a palavra profética do povo, e o povo ficou tudo esperando a pancada. Terminou o culto, o povo foi embora para casa. Meus irmãos, o ribuliço da vida daqueles homens foi grande, mas o ribuliço foi grande. Os dois perderam família, os dois perderam emprego, os dois perderam casa e foram afundando, mas foram afundando. Quando eu encontrei o pastor esse dia para trás, eu falei com ele, falei: vai na casa deles e ora por eles para ver se a praga cessa. Talvez você, como homem de Deus, coloque a mão na cabeça deles, a praga cessa, porque eles estão perdendo tudo. Eu quero ensinar você a ser abençoado, irmão. Eu quero ensinar você, jovem, a ser abençoado. Respeite os governos estabelecidos por Deus. Deus, Pai e pastores, 3 governos, respeite, porque tem bênção de Deus nisso. Tem alguém que tem coragem de dizer amém comigo? A quarta verdade que nós aprendemos sobre a autoridade espiritual é que ninguém pode se tornar uma autoridade sem antes se submeter a outra autoridade. Esse aqui é o problema, gente, da nossa geração. As pessoas não querem obedecer, mas querem mandar. As pessoas não querem fazer, mas querem ordenar. Ninguém escute isso. Ninguém pode se tornar uma autoridade sem antes se submeter a outra autoridade. Para Saulo se tornar o Paulo que tornou, precisou de Barnabé. Interessante, Jesus, quando veio à terra, procurou saber quem era o profeta da sua geração. E quem era? Era João Batista. O que Jesus fez? Foi lá no Jordão e se submeteu a João. E João disse: não, senhor, sai da fila, o senhor não pode fazer isso não, eu que tenho. Ele disse: não, cara, eu sou o modelo. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, Josué se submeteu a Moisés. Eu vou dizer uma coisa forte para os irmãos aqui agora. Ainda bem que está todo mundo olhando para cá e atento, porque é muito forte. Miriam era irmã de Moisés. Arão era irmão de Moisés. E eles se rebelaram contra Moisés. Datã, Corá, Abirão eram amigos de Moisés e se rebelaram contra Moisés. Jambres se levantaram contra Moisés. Agora eu vou dizer algo forte, surpreendente. Josué nunca se levantou contra Moisés. Nunca se levantou contra Moisés. E tem gente falando por aí: mas por que o Josué? Poderia ter sido fulano, poderia ter sido Beltrano. Josué nunca se levantou contra Moisés. Sobe no monte e você fica embaixo, Josué. Josué fica lá embaixo. Rapaz, é muito besta, rapaz. O pastor está lá em cima falando com Deus, vendo glória, nuvem, terremoto, relâmpago, trovão, e você está aqui embaixo. Ele mandou ficar aqui.
Tem gente que o pastor manda ficar na porta e quer ficar no púlpito. Manda ficar nas irmãs e vem para os jovens, nas crianças, nos varões. Fica no pé do monte. Relâmpagos e trovões e Josué está no pé do monte. A Bíblia diz que todos tinham tendas e cada um ia a Moisés, falava com Moisés e voltava às suas tendas. Porém, Josué não se afastava da tenda da congregação. Quando chegou o momento de Deus tirar Moisés, porque todo líder tem um tempo, todo homem passa, nenhum governo é para sempre. Quando chegou o momento de Moisés sair, Moisés está no cume do Monte Nebo, dizendo: Deus, não permita que Israel seja uma congregação sem pastor, ovelhas dispersas, não permita, Deus. Aí Deus disse: Moisés, levanta e coloca a mão na cabeça de Josué, porque já enchi ele do meu espírito. Que vai adorar o Senhor nessa noite. Autoridade espiritual. Os líderes mais jovens têm dificuldade de firmar o ministério, porque têm dificuldade de obedecer. Líderes mais velhos também têm dificuldade de obedecer. Já acham que fizeram demais, que tem história demais e que não tem satisfação para dar para ninguém mais. Interessante, né, irmão? Abraão, que era Abraão, se submeteu a Melquisedeque. Aleluia. Quando Melquisedeque chegou, o que Abraão fez, gente? Deu dízimo para Melquisedeque, que é símbolo de respeito à autoridade. É por isso que é falado hoje no mundo inteiro: onde tem Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo, meu amigo. Aleluia. Você só faz alguma coisa até chegar alguém superior a você. Depois é só o dízimo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, que pode adorar a Deus. Ninguém se torna uma autoridade sem antes se submeter a outra autoridade. Mas fica desobediente hoje, que amanhã você vai ver sua vez. Quando você levantar para fazer alguma coisa, você vai ver o pau que vai comer nas suas costas. Fica hoje falando mal do líder, percebe que está trabalhando, faz desordem na igreja. Ninguém se torna uma autoridade espiritual sem primeiro se submeter a outra autoridade espiritual. Aleluia, Jesus. A nossa família ganhou do nosso pai um legado extraordinário. Meu pai é um homem pobre, financeiramente falando. A gente não tem nada financeiro que recebemos de patrimônio dele. Meu pai é um homem pobre, lutou a vida inteira trabalhando de pedreiro e dirigindo igreja para construir a casinha que ele mora. Mas ele deixou um legado muito grande, muito rico, que nenhum milionário no Brasil consegue comprar. E quando eu tive a oportunidade de ser co-pastor dele 12 anos, no último ano do pastorado dele, ele adoeceu. Os irmãos têm conhecimento, tentou colocar marca-passo, sofreu um derrame na face, e eu tive que ficar ladeado com ele no sofrimento da doença e também mantendo a igreja. Recém-casado, ainda muito jovem, foi um desafio muito grande. Mas Deus me ajudou muito, me ajudou muito, me ajudou muito. Aleluia. Quando terminou, nós sentamos um dia no gabinete pastoral, ele olhou para mim e disse: Lazinho, me parece que não vai dar mais. Ele estava